Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, como um som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônia, e ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma ave voando. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estavam assentados sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor nosso Deus, nosso Deus, nosso, de receber a glória e a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Okay. Bom, o texto do capítulo 4 não é um texto tão complicado quanto os outros dois que a gente viu. Tem algumas coisas importantes para a gente observar aí no texto, na introdução do texto. Assim como no capítulo 1, o texto do capítulo 4 começa com uma referência de que tem uma porta aberta diante do trono de Deus, e João é convidado a entrar nessa porta para ver o que está do outro lado e as cenas que vão acontecer depois disso. Depois disso é depois do capítulo 3 e dos assuntos discutidos no capítulo 3. Então é legal a gente localizar o tempo histórico disso. O capítulo 3 termina a abordagem dele na abertura da igreja de Laodiceia, portanto no início do último período da história humana, logo depois do início do período do tempo do fim. Portanto, começa a história do capítulo 4 logo depois disso. Então, logo depois de 1844, que é quando começa o modelo de Laodiceia. Então, a referência dessa porta aberta é uma referência semelhante àquela que estava no texto do capítulo 1, que é a introdução do juízo. Ou seja, essa porta aberta que aparece descrita aqui é a mesma porta que está aberta na passagem do modelo de serviço do santuário, do lugar santo para o Santíssimo. A mesma referência que apareceu no capítulo 1 ela é repetida, resgatada no capítulo 4, dando introdução àquilo que seria o último período da história, ou o período do juízo de Deus. A partir daí, o que se vê na cena? Todo o staff que está movido nessa cena do juízo. E aqui se resgatam um monte de símbolos bíblicos de um monte de lugares diferentes do retrato do que é o trono de Deus. O principal desses símbolos vem dos textos de Isaías e Ezequiel, resgatados aqui nessa apresentação do trono de Deus, mas parte disso também está espalhado em outros profetas do Antigo Testamento, sendo resgatado aqui por João, inclusive o texto de Hebreus que resgata a apresentação do santuário, onde há uma descrição do santuário do céu e aqui os elementos que fazem parte desse santuário do céu. Então o capítulo 4 na realidade é a descrição do santuário de Deus e a execução da última fase da história, o juízo de Deus. E aí tem os seres que aparecem. Então a primeira referência que a gente tem no texto é a própria figura de Deus sentado no seu trono. Diante dele os 24 anciãos que faziam parte das cenas do juízo desde do texto de Daniel, capítulo 7, os textos do Novo Testamento que também abordam as questões relativas ao julgamento de Deus, e principalmente o texto de Hebreus que descreve como esse processo ocorre. Uma outra referência interessante do texto
são os seres que aparecem diante do trono de Deus, que é um resgate do texto de Isaías, capítulo 4, quando a gente tem a descrição dos seres viventes que ficavam diante do trono de Deus, que são os serafins, que tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto e com 2 voavam, e atuavam diante do trono de Deus, clamando constantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Então, um resgate da cena do trono e os serafins que agem diante do trono de Deus. Além disso, eles são representados também como a figura de 4 animais. E é curioso porque os 4 animais que aparecem nessa referência são exatamente os 4 animais que os evangelhos listam das características de Cristo. Então, se eu pegar Mateus, a referência que Mateus faz a Cristo, por 28 vezes diferentes, é o leão da tribo de Judá ou o leão. Se eu pegar a figura do bezerro, você vai ver isso relatado em Marcos, também trazendo à tona a figura de Cristo como sendo aquele que é o humilde servo, assim como o bezerro ou o novilho é o servo ou tem a serventia no seu processo de criadouro. A figura do homem é uma figura típica de Lucas. Jesus é chamado de filho do homem o tempo inteiro no livro de Lucas, que é resgatado num desses 4 seres viventes. E a última figura, que é a da águia, retratada no modelo de João. Então, esses 4 animais, na realidade, refletem 4 aspectos diferentes da atuação do Cristo que está sendo revelado no livro de Apocalipse. Lembrando que Apocalipse, o texto do livro de Apocalipse, é a revelação de Cristo e do ministério de Cristo. Portanto, o centro da figura que está abordada aqui no livro de Apocalipse não é Deus, nem os 24 anciãos, nem os serafins. O centro da figura sempre é o papel de Cristo dentro dessas cenas. Então, montou-se o cenário para apresentar qual é a missão do Cristo dentro dessas cenas. E como a cena é do juízo, na realidade quem julga, quem estabelece o juízo investigativo de Deus é o próprio Cristo. É Ele quem o executa. Quando Ele terminar de executar esse juízo, lá no fim do texto de Apocalipse, Ele declara que está feito, está consumado o juízo, tira as vestes sacerdotais e põe as vestes de rei. Então aqui no capítulo 4 a gente está vendo a primeira parte dessa história, que é quando Jesus entra no santuário para começar o processo do juízo, para assumir o seu papel como sumo sacerdote. E isso só poderia ser feito depois de passado todo o tempo anterior, que era o que a gente viu no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a história inteira do cristianismo. Passada toda a história do cristianismo, a última fase da história do cristianismo é o início do juízo de Deus para encerrar o trabalho de luta contra o pecado e de extermínio definitivo do pecado. Então a gente está vendo aqui a abertura dessa cena. Passou a história, então Cristo ascendeu aos céus, toda a história do cristianismo se passou, todas as profecias bíblicas se cumpriram, só falta completar o juízo para Cristo voltar. Então o capítulo 4 abre exatamente essa cena. Vai começar o juízo de Deus, o processo do juízo de Deus, que é o que a gente vai ver aberto na sequência dos próximos capítulos do livro de Apocalipse, quando há um livro selado com 7 selos na mão daquele que está sentado no trono e somente uma pessoa tem a competência para tirar esse livro da mão dele e abrir os selos, que descrevem o desenrolar da história. Lembrando que a última referência desses selos, o 6º e o 7º particularmente, dentro dessa descrição, são exatamente a referência da entrada de Cristo no juízo final, no juízo investigativo, ou no juízo que precede o advento dele. Então, capítulo 4, o que ele oferta de conhecimento novo, na realidade, é essa ponte histórica. Terminado o texto do capítulo 3, que é a descrição do cristianismo, a gente se posiciona agora na antessala do trono de Deus, sendo convidado para entrar na sala do trono, no lugar santíssimo do santuário do céu, onde está o trono de Deus, análogo à arca da aliança que tinha na sua descrição do Velho Testamento. O restante são os elementos de louvor, as representações de louvor, quando se adentra ao trono de Deus e você tem a atitude das pessoas que estão lá dentro diante desse Deus. Na carona disso, o que a gente vai ter, que é o capítulo 5, é exatamente a descrição do livro de 7 selos, que é o início do processo do desenrolar final da história, à luz do que a gente já tinha visto no capítulo 2 e 3. Ou seja, os 7 selos repetem a história do capítulo 2 e 3 para mostrar o que acontece no final dessa história, que é o que o capítulo 4 introduziu. Então, o que entrou diante do trono de Deus e tinha o direito de tomar o livro de 7 selos e abri-lo, que é a história do mundo,
é aquele que morreu, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, que é a descrição que a gente tem no capítulo 5. Além disso, no capítulo 4, vai ter uma outra referência que diante do trono de Deus tem aquele candeeiro, ou aquele que são os 7 espíritos, que é a descrição do Espírito Santo, e a gente fecha a descrição do santuário. O santuário tem 3 representações. Representação número 1, o trono de Deus. Representação número 2, o sumo sacerdote no exercício do santuário, o próprio Cristo. E representação número 3, o castiçal de 7 lâmpadas, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus que age dentro do santuário. Além disso, as figuras dos que servem no santuário, os 24 anciãos e os anjos que cobrem a glória de Deus. Então, basicamente, o capítulo 4 é isto. É uma apresentação dessa referência. Quem são esses 24 anciãos? Essa é uma boa pergunta para a gente fazer quando chegar lá, porque não há nenhuma descrição além disso na Bíblia. Há uma inferência de que os 24 anciãos sejam representantes das primícias da ressurreição de Cristo, além dos 3 que já estão lá, Moisés, Elias e Enoque, e completados com aqueles que ressuscitaram com Jesus durante o período da sua ressurreição e ascenderam com ele aos céus. Mas isso é uma inferência. Não há qualquer texto direto que a gente pudesse usar para afirmar isso. Porque acho que eles vão ser... Tem um texto que fala das trombetas, Uhum. acho que a gente fala deles de novo. Sim, eles aparecem várias vezes na Bíblia, mas a gente não tem uma referência explícita para afirmar que seja isso. Pode ser isso ou uma outra situação. Podem ser os representantes de todas as estruturas de criação de Deus. Agora, o que a gente sabe, esses 24 anciãos são as testemunhas do julgamento. Eles que vão assistir e validar, o júri, na realidade, desse julgamento. Vão validar o julgamento enquanto ele ocorre na presença de Cristo. Agora, é uma referência que fica em aberto. Ela não tem nenhuma situação bíblica que a gente pudesse usar como afirmação direta para quem são eles. Moisés, do Serafins é Isaías 4? Acho que é 4. Se a minha memória não estiver falhando, é isso. Deixa eu pegar o texto que fica mais fácil. Desculpa, Isaías 6. 6. O versículo 2, quando fala que é arrebatado em espírito, é a visão. A visão. Toda vez que você vê... Na verdade, você tem 2 formas de ir para o céu, né? Uma é indo mesmo, a outra é em visão. Você vai ver várias vezes isso listado na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, quando o profeta entra em visão, essa expressão, arrebatado em espírito, ou fui arrebatado até o 3º céu, ou coisa dessa natureza. Aqui no versículo 8 que fala que os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso. Não tem a ver que os 4 aqui significa Jesus nos evangelhos. Na realidade, você tem 2 coisas. Você tem 2 símbolos no mesmo símbolo relatado em Apocalipse. O primeiro símbolo relatado em Apocalipse faz alusão aos serafins que atuam diante do trono de Deus, lá representados em Isaías. O segundo símbolo é quando esses mesmos seres viventes são apresentados com as características de Jesus. E aí você faz um resgate àquilo que está voltado para o julgamento. Porque tem olhos por todos os lados e tem a aparência desses 4 animais. Quem vai julgar todos aqueles que têm direito à salvação? Aquele que sabe todas as coisas, os olhos. Aquele que representa todas as fases da história, então desde a fase humana, o Filho do Homem, até a referência divina. Então todos esses elementos apresentados nas características de Jesus abarcam todo o seu ministério, desde a criação até a redenção. Portanto, ele tem essa competência para poder julgar. Então, são símbolos que são resgatados de diversos pedaços do Velho Testamento para ilustrar a completude de Cristo. Oi. Vamos lá, ele perguntou por que os olhos. Essa representação dos olhos tem vários textos no Velho Testamento que apresentam isso como sendo a onisciência de Deus. Aquele que vai julgar, aquele que está diante do trono e vai iniciar o julgamento, ele é onisciente, por isso pode julgar. Ele também tem a competência para poder julgar adquirida nas fases diferentes da história da criação humana. Desde a criação inicial, aqui atrás, até a redenção final, passando pela história humana, que é a encarnação de Cristo, sacrifício, morte, etc. Então resgata todos os aspectos do ministério de Jesus em todas as suas fases.
para dar a competência para ele poder julgar. Então ele não só pode julgar porque ele é Deus, mas ele também pode julgar porque ele tem a condição de ter se tornado homem e morrido por nós. E ainda há uma terceira referência, se quisesse olhar para esses mesmos elementos, que é a forma como os serafins atuam, identificando os personagens diante desse julgamento. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. A figura da divindade representada nas três pessoas dela: o Pai sentado no trono, o Filho no exercício do juízo e o Espírito Santo na frente deles. Então, santo, santo e santo são referência aos três sujeitos que estão lá. Então, esses três aspectos são interessantes na abordagem do julgamento. E alguém que está com o carro vermelho? Voltou? Não? Um carro assim da calçada, né? Não. Oi. Só para você entender. Os quatro seres viventes, então, são só a representação da divindade. É um símbolo duplo. O primeiro símbolo resgata de Isaías os anjos que atuam diante de Deus, os serafins. O segundo símbolo é a representação que eles trazem aqui da figura do serviço de Cristo. Então o mesmo símbolo é usado para duas questões no texto. Você não tem aparecendo aqui a figura de Jesus num primeiro momento, só a figura do serviço dele. Por quê? Jesus vai aparecer no capítulo 5, que é quando ele entra na figura de um cordeiro, tal qual sido morto, e toma das mãos de Deus o livro de 7 selos. Então na figura do capítulo 4 você não tem Jesus presente, você tem o serviço dele presente. Representado pelo quê? Por esse símbolo que aparece ali. Ele em pessoa vai aparecer quando? No capítulo 5. Aí ele entra na sala do trono, na porta que está aberta, toma o livro de 7 selos. Quem que entrou primeiro na sala do trono? João. Foi convidado para entrar na sala do trono e assistir a cena. Que cena ele vê? Tudo está pronto para começar o juízo. Quem falta? A pessoa. Quando é que ele vê a pessoa chegando? No capítulo 5. Quando ele vê o livro, ninguém pode tomar, porque ninguém é digno de abrir o livro, e aí ele começa a chorar em desespero porque a história humana não vai ter solução, porque ninguém pode abrir aquele livro. Aí entra Cristo como cordeiro tal qual sido morto e toma o livro da mão daquele que está assentado no trono. Na verdade, esses capítulos são um pacote. O capítulo 4 e 5 é um pacote fechado. Então, aí, olhando o quadro isolado... Olhando o quadro isolado, você só tem o cenário. Você tem o cenário. O cenário pronto para receber aquele que tem a competência para julgar, mas ele não chegou. Ele vai chegar no capítulo 5. Feito lá? Então... Bem-vindo ao nada a ver. Ele começa descrevendo uma coisa que parece ser muito bonita. Jaspe, sardônio, arco-íris, parece ser um negócio muito bonito. Em seguida ele começa a falar, saem relâmpagos, vozes e trovões. É muito contrastante isso. Sim. Todas as vezes que você vê descrições do trono de Deus, elas sempre vão ser desse jeito, contrastantes e ufanistas. Parece ser bonito, mas parece que vai te dar medo. Sim, essa é a ideia. É exatamente essa ideia, porque você tem duas coisas misturadas na cena. Quais são as duas coisas misturadas na cena? A beleza da figura de Deus e de toda a glória de Deus, mas também o rigor do que está acontecendo. Qual é o rigor do que está acontecendo? Vai começar o juízo contra o pecado. Então você tem duas cenas que se misturam aqui. Ao mesmo tempo que você vê o Deus de glória, o Deus eterno, você também vê o Deus juízo, o Deus que decide as questões. Então isso vai estar sempre contrastante nas representações de Deus em todos os textos que você vê. Você só vai ver Deus de forma diferente disso no finalzinho do livro de Apocalipse, quando a história acabou. Aí você vê o Deus de amor fechando a história, porque todo o juízo foi executado. A partir de agora, nova criação, novos céus, nova terra, e Deus aparece de novo como Pai, como aquele que ama, como aquele que vive eternamente com aqueles que o amam e a quem Ele ama.
Então, essa figura contrastante do Deus Pai, do Deus Amor, do Deus Glória, com o Deus Juiz, com o Deus que executa a sua vontade, ela vai estar presente em todos os textos. Se você vê o texto de Isaías 6, na descrição do trono de Deus, quando Isaías é pontuado como chamado, o que ele vê é a mesma descrição. Se você for ver a descrição que Ezequiel faz de Deus, é mais ufanista do que os dois. É mais terrível do que essas duas descrições. O próprio Apocalipse, se você for ver a figura de Cristo, se você tentar descrever aquilo e desenhar, pega a figura do capítulo 1 e tenta desenhar Jesus com a figura que ele descreve. Uma espada saindo da boca com 2 gumes, os pés com ouro como a cor de latão reluzente, o cabelo branco como a neve. Se você for tentar desenhar isso, vira uma figura horrenda. Então, é uma mistura que contrasta o Cristo justiça, o Cristo amor, o Cristo juiz. Para o povo judeu, naquela época, para eles entendiam perfeitamente essas coisas. Não tudo. Eles entendiam essa questão da soberania de Deus, desse Deus terrível, mas não todas as cenas da história, porque isso aqui não tinha a história. Eles estão vendo o processo antes de acontecer. É mais fácil para a gente entender olhando para trás do que para eles entenderem olhando para frente. O que eles conseguiam entender disso aqui é a descrição do trono de Deus, porque isso eles já conheciam de Ezequiel e Isaías. Mas a ideia que eles faziam de Deus é aquela ideia que estava presente no texto do Velho Testamento. O Deus Todo-Poderoso que chamou Israel ao arrependimento e eles não se arrependeram. Então tem uma figura de peso ali, de julgamento, figura de autoridade, que é o que eles conseguem compreender olhando para lá. Mas é uma figura parcial, eles não conseguem ver o todo disso. Lembra, a profecia nunca foi dada para a gente olhar para frente, né? A profecia foi dada para a gente olhar para trás, para saber que Deus é Deus, para saber que Ele revela a sua vontade, para saber que Ele cumpre o que promete. A gente até pode tentar olhar para frente para ver o que vai acontecer no sentido geral, mas se você for para o contexto específico da profecia e tentar entender como as coisas vão acontecer, nenhuma profecia, nem bíblica e fora dela, vão descrever como as coisas acontecem, só descreve o que vai acontecer, porque elas não foram dadas para isso. Então, da mesma forma, Israel olhando para frente vai entender só um pedaço. As figuras eles conhecem por causa de Isaías, Ezequiel e Jeremias. Essas figuras são conhecidas para eles por causa desses textos. Mas entender todas as dimensões dessas figuras não era compreensível para eles nessa época. É mais fácil a gente entender o significado de todas essas abordagens do que foi para eles. Até porque eles estavam vivendo essa história. A própria compreensão de Jesus como Messias ficava comprometida. Não que isso seja uma desculpa para eles não saberem que era o Messias, mas no sentido de isso estava sendo vivenciado, então não era tão simples de identificar. A não ser que eles tivessem cumprido todo o papel deles de serem fiéis a Deus, aí o Messias seria natural de compreender quem era. Mas ele veio no contraste de Isaías, e isso é que dificultou a vida deles na época. Eles estavam esperando o Messias rei e veio o Messias sofredor, porque eles não cumpriram a parte dele. Então a figura estava, para a visão deles de época, equivocada. Se eles tivessem voltado aos textos para ler com calma, eles perceberiam que a culpa de estar equivocada era deles mesmos. Mas, de novo, é mais fácil olhar para trás e ver isso do que viver isso naquela época. Mas nos tempos de Jesus eles chegaram a se convencer que era o Cristo mesmo, mas aí já tinha ido longe demais. Aí o orgulho não deixava admitir. No caso dos fariseus, principalmente. Né? No caso do povo, eles viviam a oscilação, né? Altos e baixos do processo. Uma hora criam piamente que Jesus era competente, filho de Deus, outra hora caíam lá embaixo e estavam crucificando Cristo, o mesmo povo que estava sendo curado no dia anterior. Diferente dos fariseus que tinham certeza do que estavam fazendo. Então, esses altos e baixos mostram o que é a superficialidade da fé. Se a tua fé está baseada só em evidências, não em conhecimento de fato, as evidências somem, a sua fé vai embora. Ou seja, Jesus preso, Jesus sendo julgado, as evidências foram para o espaço. A fé acabou. Igualzinho, nenhuma diferença. Em certo sentido, naquela época ainda era melhor que hoje.
Hoje você, além de ter a superficialidade da fé, ainda tem a cristalização do pecado. Ou seja, hoje é mais parecido com o tempo antediluviano do que propriamente com os dias de Cristo. Embora a parte de fé, a superficialidade da fé, é muito semelhante ao que acontecia na época de Jesus. Em Israel, Deus era bem mais presente do que hoje para nós. Sim. Mas nós temos mais luz. Você tem mais luz, mais conhecimento e a história inteira descrevendo as besteiras que todo mundo fez ao longo do tempo. Ou seja, é mais fácil encontrar Deus hoje a partir do texto do que seria entender todas essas dimensões a partir da presença naquela época. Porque a presença era uma evidência direta, sim, mas ela é uma presença ufanista que sem o conhecimento criava um modelo superficial, igual a cura de hoje, igual os elementos de milagres de hoje. Ou seja, como é que Satanás trabalha com o modelo hoje que eu tenho conhecimento disponível? Ele me tira do conhecimento e me leva para a evidência. E aí eu baseio a minha fé só nas sensações. A mesma coisa ele fez naquela época. Ele desvia o foco. E o que desagrada a Deus na época e hoje é a falta de fé. Porque o povo tinha a conduta do povo de Israel durante os 40 anos. Sim. Tinha nuvem, tinha a presença de Deus que falava, né, com o trovão. E hoje nós não temos nada disso. E mesmo assim, não demorava um pouquinho, já estava. É a prova de que a evidência, é a prova de que a evidência não sustenta a fé, a evidência material. O que sustenta a fé é o conhecimento da pessoa que gerou a evidência. Então, se eu não conheço o Deus que gerou essa evidência, e conhecer no sentido tanto da convivência quanto do conhecimento do que ele é e da revelação da sua palavra, se eu não tenho isso, eu só tenho a evidência ela varia conforme outra evidência aparecer. Ou seja, qualquer ventinho que batia em Israel, a evidência desaparecia, a fé vai embora. Faltou água, perdi a fé. Apareceu a água, estou louvando a Deus. Faltou comida, perdi a fé. Apareceu comida, estou louvando a Deus. Mais conhecimento, mais fé. Quanto mais conhecimento, mais fé. Lembra, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento a respeito da pessoa que gera o fenômeno, mais fé eu tenho. Se a fé estiver baseada exclusivamente na evidência, basta um ventinho que a evidência desapareça, a fé acaba. Porque a fé está baseada em constante evidência. E a evidência tem que ser cada vez mais forte, porque eu me acostumo com ela. Lembra? Deus mandava maná todo dia. Nunca faltou maná. Só que chegou uma hora que eu enjoei do maná. E aí a evidência foi embora e eu começo a reclamar da falta de comida. Da falta de variedade. Essa reclamação foi muito grande. Entendeu? Pois é, nesse caso seria o povo andava com Jesus, mas não estava com Jesus. O povo estava com Jesus, andava com Jesus, mas não conhecia Jesus. Com conhecimento. Eles queriam o pão, queriam o milagre. Não queriam a pessoa e nem a missão. São coisas diferentes. Ou seja, eu quero aquilo que eu posso ganhar de forma direta, sem esforço, no sentido de sem comprometimento. Quando eu tenho uma missão, ou seja, Jesus diz o que eu tenho que ser, ou a forma como eu tenho que viver, isso eu não quero. E aí eu saio pela tangente. Então o povo lá do deserto, lá aos 40 anos, cara, muitos se resistiram. Então, né? Todos. Morreram todos. Só ficou Caleb e Josué. E Moisés, né? Tirado Moisés, Caleb e Josué, todos morreram e não entraram em Canaã. A geração inteira morreu. Entrou a próxima geração em Canaã. Tanto é que Caleb foi entrar em Canaã, se a minha memória não estiver falhando, com 83, 87 anos, alguma coisa por aí. E com essa idade ele ainda pediu a pior terra de Canaã para ele, que ninguém queria, que eram as montanhas onde tinha maior nível de risco de batalha e os maiores gigantes. Falou, não, deixa que essa terra eu invado. O mais velho de Israel falou, não, essa terra deixa comigo. E ele ajudou todas as tribos a conquistarem os seus pedaços de terra para depois ele buscar a dele. Foi o último a ocupar a sua parte da terra. E Josué liderando o povo. Os dois mais velhos do grupo. Só não eram mais velhos do que Moisés, que subiu um monte com 120 anos. Ou seja, com 40 anos a mais do que eles.